E chegamos com mais um podcast de Destrave. Obrigado por você que está aqui assistindo, ouvindo a gente. Para você que está assistindo no YouTube, já clica aí no joinha, compartilha, porque hoje eu vou conversar com uma aluna muito especial, a Carol Botamelli, que está aqui, veio de Blumenau para Curitiba e estou recebendo ela hoje para a gente conversar sobre posicionamento digital, sobre estratégias, como que a gente consegue transformar até os nossos dias do offline para o online. Quantas pessoas estão perdidas nisso? Vocês que já me seguem sabem que eu falo bastante sobre essa comunicação, esse posicionamento. E a Carol tem um olhar muito interessante, a gente vai conversar sobre isso. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Oi, gente. Tô muito feliz e grata por estar aqui. Obrigada por abrir as portas para mim, Gisele. Quando a gente fala de posicionamento, a gente tem sempre, né? Quem não sabe o que significa, é muito legal a gente começar falando sobre isso. Mas antes de qualquer posicionamento, e até com certeza o que você passa até para os seus clientes, é o que eu passo também sobre isso, é sempre a gente olhar quem está atrás desse posicionamento, para daí começar a construir essa história. Então, antes da gente falar sobre o tema principal, eu queria saber quem que é a Carol? Então, eu me chamo Caroline Botamelli, ex-bancária, fiz uma transição de carreira e sempre tive a vontade de trabalhar com algo que ajudasse as pessoas. Não imaginei que seria com marketing digital, mas hoje eu transformo muito dos bastidores das pessoas para as redes sociais, posicionando empreendedores, empresas aqui no digital. E quando a gente fala desse transformar, como que a gente consegue mostrar isso para as pessoas? Porque tem muita gente que já entende um pouco de marketing digital. Muitas, às vezes, nem sabe como funciona e com o que a gente trabalha quando fala de digital. Isso também aconteceu com você? Aconteceu. E acontece. Acontece a todo tempo. A maior dor dos meus clientes eu sei fazer muito bem a minha profissão, então, mas não sei como fazer esse posicionamento nas redes sociais. Então, eles têm autoridade no nicho, mas não sabem como passar isso para as outras pessoas. E aí, eu sou uma facilitadora, eu falo que eu sou uma facilitadora e transformo o que eles às vezes dificultam, que é a questão das palavras difíceis ou do profissionalismo mesmo, para que os outros consigam enxergar com os outros olhos o que é a profissão verdadeira daquela pessoa. E esse olhar com outros olhos muitas vezes muda tudo, né? Quando a gente fala de vender, principalmente, porque todo mundo busca um melhor posicionamento, um melhor resultado. No final das contas é a transformação, mas é o resultado em vendas. E para isso a gente tem que conectar bastante a pessoa que está do outro lado da telinha, né? Da telinha do celular. Isso. E como que você começou a perceber que era isso que você queria, com isso que você queria trabalhar? Então, quando eu fui pro digital, eu comecei como social media. E aí eu pegava a senha e login do cliente para fazer o post, a legenda e fazer o posicionamento dele na rede social. Só que como eu comecei a atingir, como sou eu empreendedora, eu tive uma limitação com a quantidade de clientes. E eu vi que não era isso, não era sobre isso. Eu precisava posicionar mais pessoas nas redes sociais para que outras pessoas fossem transformadas. E aí eu comecei a abrir a minha mentoria. Então, foi quando eu virei a chave, graças a você, a sua mentoria, eu virei essa chave e comecei a atingir mais pessoas, porque eu vi que posicionando elas na rede social, elas transformam outras vidas. Pessoas conectam com pessoas. Então eu tento passar sempre o posicionamento do meu cliente dessa forma. E aí sim, começou a ter bastante resultados, a fazer a diferença, não só em Blumenau, que é onde você mora, mas em vários lugares, né? Hoje você já consegue atender vários clientes de várias regiões. Isso mesmo, meu lugar é na internet, eu não tenho cidade. E agora falando sobre, se eu sou uma pessoa que acabei de chegar no digital, procura a Carol e fala assim, Carol, como que eu começo? Por onde que pode ser uma dica até que você pode dar pra gente? Por onde começar? Algumas dicas que até as pessoas podem chegar até a Carol e falar assim, Carol, o que eu faço pra entender como que eu falo, pra quem eu falo, quem são as pessoas que querem comprar de mim? Então, a gente sempre tem que analisar, eu sempre falo que é o mapa 3D.
São as dores, dúvidas e desejos do seu cliente ou do seu possível cliente. Porque às vezes a pessoa, ela até quer falar alguma coisa, mas ela não sabe o que ela transforma. Então, você, olhando para você, o que você faz na sua vida, você pode olhar uma dor que você cura em uma outra pessoa, as dúvidas que ela tem em relação a essas dores, será mesmo que eu tenho essa dor? E despertar esse desejo. Então, quando a gente faz uma mudança, uma transição, por exemplo, a gente desperta o desejo das outras pessoas quererem ser o que a gente é, ou o que a gente está fazendo naquele momento. E olhando o mapa 3D, a gente consegue fazer essa análise de como eu posso ajudar as outras pessoas. Então, quando alguém me procura, mas eu não sei se isso serve para posicionamento. Então, a gente vai fazer essa análise do mapa 3D. As dores, as dúvidas e os desejos que ela consegue resolver para uma outra pessoa. Se você já tem um desses pontos, você já pode começar a se posicionar no digital. E é difícil? Olha, eu consigo deixar isso de uma forma mais leve. Claro que tem dias e dias, né? Mas eu sempre falo para os meus clientes, é muito importante você viver, salvar e postar. Aproveite, se eu puder dar mais uma dica, que é aproveite os dias que você tá bem, tá com a energia lá em cima para fazer o conteúdo e depois você vai soltando esse conteúdo aos poucos. Isso é uma dica que eu dou porque nem sempre a gente acorda disposto. Então, e tem dia que você acorda com garra. Então, se eu puder deixar, é difícil? Talvez hoje sim, mas amanhã não. E a gente tem que começar esse destravar, né, na nossa vida. Quando você começa a abrir a boca, que você vê a transformação das outras pessoas pelo aquilo que você faz, começa a se tornar muito mais fácil e gratificante. E eu te fiz essa pergunta porque eu tenho certeza que você deve ouvir muito isso. Eu escuto muito isso quando eu vou falar sobre a comunicação, como transformar a sua comunicação para ter resultado, para se tornar mentora, para se tornar palestrante, e tem muito dessa dúvida, né? Às vezes a pessoa nem faz tanta pergunta, mas ela se pergunta, será que é difícil? Será que é difícil eu ficar publicando? E quando eu não tô animado, o que fazer? Então essa dica pode servir para isso. É isso mesmo. Que legal. Agora, Carol, a gente falando ainda sobre essa mudança tua. Com certeza você deve ter já clientes, né, mentoradas, que também passaram por transição de carreira como você passou e começaram a olhar a Carol e falar assim, nossa, a Carol tá sendo referência. E como que você conseguiu entender, a hora que você entendeu que você era uma referência já? Então, na minha rede social eu falo muito pouco sobre a minha vida pessoal, sobre a minha transição de carreira e por que isso aconteceu. Mas as pessoas que já me conheciam antes se espelham pela minha força e admiram o que eu faço hoje. Estar na internet é estar muito exposto. E eu entendi o momento nos bastidores. Que foram essas pessoas que falaram, nossa, você conseguiu, você tá aqui, você me inspirou. Foi nesse momento dos bastidores que eu fui ganhando força, e fui ganhando força. Sempre vai ter, a gente sempre pode usar a internet pro lado bom e pro lado ruim. Isso existe em tudo na nossa vida, a gente pode escolher os nossos caminhos. E eu escolhi viver. Eu tenho sede de vida, eu sou uma pessoa que quero a transformação de muitas outras pessoas. Isso me faz viver, me faz acordar, me faz ser feliz. Então, a cada mensagem que eu recebo dizendo que uma dica que eu dou muito conteúdo gratuito no meu Instagram, na minha página. Cada dia que eu leio uma mensagem pequena, simples, que fez encher a agenda da outra pessoa, transformou, ela voltou para o digital, também passou por uma transição, ou às vezes uma perda, e ela se identificou comigo naquele momento, e isso mudou a vida dela, eu acho que é isso que faz a gente virar a chave. Quando você vê que, para mim, se eu tivesse transformado uma vida até hoje, já faria sentido. Mas
já foi muito mais que uma. E é sempre assim, né? Pensar que, mesmo que fosse só uma, a gente já tá satisfeito. É o início. E quantas pessoas querem transformar outras vidas. Eu falo bastante sobre isso, né? Sobre esse nosso papel de dar voz às pessoas. Mas antes de falar, eu quero te ajudar, a gente tem que mostrar como que a gente pode ajudar para as pessoas quererem comprar o que a gente tem. A gente tá falando aqui de serviço. Você vende um serviço, eu vendo um serviço. Mas como que até por um produto as pessoas podem comprar, mas elas compram primeiro você e depois o que você tem para oferecer. E você vem mostrando bastante disso, né? Do quanto, primeiro, sobre a essência da Carol, foi muito legal a gente também ter se conectado com relação a isso, a gente falar sobre posicionamento digital, mas cada um ensina de uma forma, né? Mesmo que seja para o mesmo fim. Eu ensino mais para a parte de comunicação, esse incentivo, né? Voltado para as pessoas, falando até do papel de mulheres, e você ensina tanto para as empresas que as empresas te buscam até para você fazer serviços, por exemplo, de transmissão das lives, você fazer bastidores, que na verdade é um bastidor que só existe porque você tá aparecendo. É isso mesmo. É legal nesse olhar para o funcionário, né? Que papel que eu como pessoa tenho dentro da minha empresa e que papel a minha empresa quer passar para os seus funcionários. Então, esses bastidores são muito importantes por conta disso. Claro, a visibilidade, quem está na frente, né? Eu fico mais nos bastidores, mas passo essa segurança para quem está na tela, está na frente. Então, as pessoas sempre falam, você é divertida, você me deixa leve, vou entrar numa live, não tô segura, bora fazer uma oração antes da gente começar. Então, eu faço todo o planejamento, antes da pessoa subir no palco, que é estar na frente das câmeras, que você nos ensina muito isso, mas é realmente mostrar o que acontece, porque, de novo, né, pessoas conectam com pessoas, então aquela empresa tem uma identidade, como a gente vai passar isso para frente da tela, né? E esse passar para frente da tela, às vezes as pessoas ficam travadas e falando, mas... E que nem você disse até de você, né? Mas essa exposição, será que as pessoas querem me ver assim ou não querem? Quanto mais natural a gente conseguir agir, as pessoas precisam aprender sobre isso, sobre a naturalidade, que eu acredito que esse é um dos pontos bem importantes e que você deve trabalhar bastante isso. Isso. A gente, na verdade, não quer entender que é sobre isso, né? As pessoas vão primeiro conectar com você, depois elas vão comprar o seu produto. Isso é fato. Então, é como você falou. Você trabalha com comunicação. Eu me conectei com você e eu trabalho com isso. Então, por que eu me conectei? Né? Porque eu preciso aprimorar algumas coisas, ou eu precisava estar aqui hoje. De novo, até a questão do network, que a gente precisa estar em movimento. Então, escolher a mesa de quem a gente quer sentar é muito importante. Fez toda a diferença na minha transição de carreira. Eu fiz uma transição de carreira para uma área que eu não fazia ideia de como funcionava. E todo o resultado que vem vindo para mim é de acordo com a velocidade que eu estou buscando isso. Que eu estou estudando, que eu estou me movimentando, que eu estou fazendo network. Então, o resultado vem de acordo com a nossa intensidade e a nossa velocidade. E esse papel do network, ele é fundamental. Eu gosto bastante de falar que as pessoas, elas acham que sabem fazer network antes de começar a fazer. E, na verdade, o fazer o network, né? Estar em movimento é muito além de você só estar em eventos, participar de eventos. É o movimento que você gera ali, as conexões que você faz, porque de nada adianta você fazer investimentos, estar em eventos, estar em mentorias, participar, né, de movimentos, de grupos, de clubes, só que você não conseguir fomentar e continuar. A continuação, eu acredito que é o fundamental. Eu sempre falo, né, até a questão de falar sobre palestras, por exemplo. Os bastidores, antes do palco, o palco e depois do palco. E o network também, se a gente puxa para isso, vem ligado assim, porque o antes do palco é a tua preparação. O que é? Quem você vai encontrar, talvez você até saiba, porque você buscou estar ali para se conectar com tal pessoa. Mas às vezes, a gente falando de eventos, você vai se conectar com várias pessoas.
Mas talvez você não saiba quem são as pessoas que estarão ali, você se conecta e acaba tendo um crescimento. Agora, o que você vai conseguir mostrar para essas pessoas enquanto você está no durante, né? Durante o palco, por exemplo, durante o network, o movimento, primeiro, de conectar, para que a pessoa olhe e fale assim, nossa, essa pessoa é muito interessante, deixa eu ver sobre ela. Se você não tiver feito antes, a pessoa vai entrar e falar assim, só mais um. Ou então, nossa, tudo que ela tá falando, na verdade, acho que não é, porque eu tô vendo aqui e não é. Então, para você ver que, mesmo que seja no offline, vem pro online. E depois disso, o pós-network. Que o que é? De nada adianta fazer uma conexão, pegar o contato e falar assim, vamos marcar. Ou então, gostei muito do que você faz, ou então quero te contar o que eu faço e anotar o número e aquele número ficar na sua agenda. Quantos números que a gente tem no nosso celular guardado sem se conectar com as pessoas? É claro que você não vai ficar mandando mensagem para todas as pessoas que estão no seu contato, mas se trabalhar esse pós, que é como se fosse também um pós-venda, porque a gente está o tempo todo vendendo a nossa imagem, né? É isso mesmo. Eu sempre penso assim, o que eu vou falar se eu tiver a oportunidade de falar com essa pessoa em 30 segundos, 1 minuto que ela der atenção para mim. Então, já ir para o network pensando nisso. De nada adianta você ir em vários eventos, enfim, para ter essa experiência e não se conectar com ninguém. Então, você pode ir e voltar calado, mas o resultado vai ser o mesmo, o silêncio, né? Então, isso que você falou de a pessoa vai dar uma olhada, é esse olhar para as redes sociais que a gente precisa ter. É uma vitrine. Então, assim, eu vim no evento, conheci várias pessoas ontem. O que tinha nos meus stories? Se não tinha nada, não passa nada. Se tinha algo, né, que ensina, ou que a pessoa tem essa apresentação. Eu sempre chamo o Instagram de nossa casa. Então, quando a gente abre a porta do Instagram, quando a gente abre o nosso Instagram, a gente está abrindo a porta da nossa casa. Se a pessoa rola o seu feed e vê os seus stories, ela sabe quem você é? Se não sabe, tá na hora de você começar a alimentar essa casa, para a pessoa, quando entrar, sentir. Então, o network vem muito conecto a isso, porque a pessoa vai ver, quem é a Gisele? Onde ela está na rede social? É no Instagram, né? Se a gente vai falar mais de empresas, enfim, ela está no LinkedIn, como ela está se posicionando? Hoje a gente fala muito do Instagram porque é uma rede muito forte, né? Mas é realmente pensar que ela é a sua vitrine, o seu cartão online. É verdade. E quando a gente fala desse cartão online, é a mesma coisa que eu me encontro com você e vou entregar meu cartão e ele tá todo amassado. Ou então, peraí só um pouquinho. Era esse número, aí eu vou riscar aqui a caneta e daí agora eu tenho um número novo e te entrego um cartão de visita riscado. E é sobre isso. Quanto que a gente tem que olhar pra nossa rede social como uma ferramenta de trabalho nesse posicionamento. Uma certa vez, eu me conectei com uma pessoa e essa pessoa falou assim, 30 segundos. Qual que é o seu Instagram? Eu fui falando meu Instagram e na hora me gelou, porque eu respirei fundo e falei, deixa eu lembrar o que eu coloquei nos stories. Será que tava interessante o que eu coloquei? E eu fui falando meu Instagram pra pessoa. E aí a pessoa entrou e falou, só rodou o feed, fez assim e falou assim, nossa, muito legal o que você faz. Isso. Guardou o celular no bolso. E aí? Eu respirei, depois eu saí e falei assim, gente, pra você ver, se naquele dia eu tivesse publicado ou não publicado nada, ou então, o que é? O que eu falei ali do network, foi o antes. Quem que era essa pessoa? Era o Pablo Marçal. Uau. E aí eu fiz assim, Gisele, 2 L's, e só respirando e pensando. Mas o que era? Eu tava contando pra ele o que eu fazia. Tava, então, contando, me posicionando. Aí, ele ia entrar pra ver se era verdade, conferir. Então, fica também a dica para as pessoas de, o posicionamento é muito importante sim, que nem você falou, né? Às vezes a gente não tá bem num dia pra gravar e tá tudo bem, mas você deixa de fazer algo na tua rede social naquele dia, é sempre pensar. Eu sempre brinco, né? As pessoas falam assim, Gisele, você tá aqui, você tá lá, como que você consegue e tal? Eu falo assim, mas pode ver que tem dias que eu nem apareço. O meu rosto não aparece, mas tem foto minha, tem post, tem respondendo. E aí, naquele dia eu tô tranquila, ou tô de folga numa segunda-feira que trabalhei o final de semana, tô lá deitadona no sofá, e as pessoas não sabem. Mas o que é isso? As pessoas têm e gostam de acompanhar o entretenimento, acompanhar a nossa vida também.
Só que aí vem essa questão de o que faz sentido pro público que eu quero atrair. Quando você falou isso, pra mim veio muito forte a questão da constância. As pessoas têm muito medo de não aparecer um dia na rede social. E tá tudo bem. Sim. Se você tem um bom posicionamento, se você não aparecer um dia, não é esse um dia que vai fazer a sua casa cair, que é o que a gente fala, né? Se você tá 363 dias na internet, não são esses dias que ficaram de fora que vão fazer você perder a sua qualidade, mas sim ter a constância. E a constância é isso, é um hábito. Como a gente tem que tomar banho, escovar o dente, fazer tudo isso, é a gente alimentar a nossa rede social, né? A rede social, ela serve como... A gente cria um hábito, eu sempre relaciono a rede social com a questão de academia. Às vezes a gente não gosta ou não tá afim, mas a gente tem que ir, tem que fazer, né? E vai trazer o resultado, é que nem você falou. Não é só sobre aparecer em vídeos. Nem todos os dias, e acho que muito menos em vídeo, eu apareço no meu Instagram. Mas eu tô sempre dando um jeito de entregar o conteúdo e alguma informação. Ou abrindo uma caixinha de perguntas, ou fazendo o vídeo do local onde eu estou, mostrando os meus bastidores e conectando. Sempre pensar. Stories é para conectar. Feed é para ensinar, né? Stories para reter. Então, faz sentido? Aí você me perguntou o que faz sentido, o que não faz sentido a gente postar. Nos stories é muito mais sobre a sua vida pessoal, sobre o que está acontecendo nos bastidores, essa conexão. E no feed é algo que você possa ensinar. Então, mais profissional. Carol, posso postar uma foto com a minha família? As pessoas sempre perguntam, né? Claro, essa é a sua essência, não é? Essa é você. E tá tudo bem. Então, você só não vai postar algo que não faça sentido com a sua carreira, né? Ou a questão de posicionamento. Às vezes a gente quer se expressar politicamente, enfim, falando, né? Então, tomar esses cuidados para que você consiga reter a sua audiência e não afastá-la. E isso é muito interessante, né? Essa questão de reter ou afastar. As pessoas... quem não tem muito hábito de estar na rede social, fala assim, mas ficar publicando todo dia dá trabalho, mas... E quando você entende que é uma ferramenta poderosa o seu celular, é uma ferramenta poderosa que você pode conquistar literalmente o que você quiser. E a gente falando do que você quiser, agora é interessante a gente falar sobre algumas liberdades. A principal delas é a liberdade geográfica, né? Que, por exemplo, a gente tá aqui em Curitiba, você é de Blumenau, vem pra cá, vai pra lá, vai pra São Paulo, faz as conexões. A gente consegue fazer isso, mas continuar oferecendo o nosso serviço e trabalhando. E esse movimento gera mais trabalho ainda, né? É isso mesmo, eu já saio daqui com novos clientes, é muito bom. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, enfim... Isso tudo a gente vai conquistando aos poucos, mas é você estar no mundo. É como eu falei antes, a minha cidade não é Blumenau, a minha cidade é a internet. Então eu tenho clientes de fora do estado, em breve vou ter uma cliente de fora do Brasil. Então é muito mais sobre estar em qualquer lugar, a qualquer tempo, com um celular. Então, quando as pessoas falam, mas você só trabalha na internet ou só com celular? Só isso, né? Verdade. Então, eu escuto muito isso. Mas o que tu faz? Eu trabalho com posicionamento na rede social. Tá. Só com internet? Só com internet? Então, até pra minha mãe, enfim, pra gente começar a introduzir isso nela, foi bem desafiador. Pra mostrar pra ela que o quanto isso tem poder. Aonde a gente pode chegar, com quem a gente pode se conectar. Com um celular. E interessante, né? Você falando da questão da sua mãe. Quando você pega o seu celular e entende que pode ser qualquer outra ferramenta de trabalho, em qualquer área que você trabalhe, qualquer área do que você faça, entender isso, quem vê de fora só fala, olha lá a blogueirinha, tá fazendo um vídeo, tá publicando, nossa, tudo tem que postar, tá o tempo todo publicando, mas não é, entender que quantas horas? Uma pessoa que trabalha CLT, que trabalha, sei lá, 6 horas, que parar pra pensar é um tempo bom, razoável. Não, trabalha 8 horas por dia na CLT, né? Trabalha registrado em algum trabalho. Qual é a sua ferramenta de trabalho durante 8 horas?
E a mesma coisa, quem trabalha nas redes sociais. A ferramenta de trabalho é o nosso celular. O que a gente faz? A nossa vida fica conectada aqui, né? Isso. Você sai sem qualquer coisa de casa, menos sem o celular, né? Mas sabe quando você fala em blogueira, enfim, eu também recebi muito isso e é uma das dores dos meus clientes. Mas aí as pessoas vão achar o quê? As pessoas. Quando você vira essa chave e começa a entender que você transforma, que você muda alguém, que você recebe feedback positivo, isso se torna tão pequeno. A pessoa, na verdade, ela fala de você, mas ela quer ser o que você está sendo. Então, quando você entende isso, que, nossa, eu transformo muito mais do que tem muita gente, do que tem gente falando que eu sou blogueira, que eu sou isso, que eu sou, que eu sou, que eu sou. Então, assim, eu olho muito pra isso com esses olhos. Você tá falando, primeiro, você tem tempo pra falar sobre isso? Porque você não tá se posicionando e tá aparecendo e tá transformando a vida de alguém. Então, eu sempre tento trazer isso pros meus clientes. Não se importe com as críticas. As críticas também são construtivas. E se você entende que você transforma, que você tem isso na mão, isso fica muito mais leve. E as coisas vão caminhando com mais facilidade, as conexões começam a aumentar e você começa a perceber que o que você fez? Você começou lá atrás. Porque é claro, a gente está falando de internet, falando de posicionamento, e tem gente que é como qualquer outro trabalho, né? É um trabalho de formiguinha. E tem gente que acaba não vendo isso e não priorizando também isso. Então é entender que se o seu foco é ter esse crescimento no digital, quanto tempo e o que você faz para criar esse posicionamento. E pra gente já indo para a parte final, acredito que o posicionamento e o network, eles estão totalmente conectados. Quando a gente fala desse papel de se conectar e se posicionar, quem são as pessoas que eu quero que estejam ao meu lado? Quem são as pessoas que eu quero atrair como cliente? E muitas vezes a gente fica tão preocupado em mostrar o que a gente oferece e não presta atenção em quem são as pessoas que talvez nem saibam que você exista, mas que elas precisam de você, né? É sempre muito importante a gente falar que a venda é uma consequência. Primeiro, dê tudo o que você pode dar, entregue o seu melhor, e a venda é uma consequência. Eu sempre falo isso. As coisas vão acontecendo e você vai dizer, nossa, essa pessoa fechou esse contrato comigo, uau, por quê? Porque ela me escolheu, porque eu entreguei. Eu entreguei tudo que eu podia já no primeiro encontro ou na primeira conexão. Então, não tenha medo disso, de entregar o que você sabe. Claro, a gente deixa a cereja do bolo para quando ela contrata a gente. Isso a gente aprende, né, na estratégia. Mas não ter medo. Acho que essa é a palavra principal da conexão. Não ter medo, seguir firme, que foi isso que você fez e por isso que você tá tendo tanto sucesso, né? Sim. Quero agradecer pela sua presença aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo para Curitiba. Obrigado pela conexão. Obrigado por ter acreditado também no meu trabalho. E mais do que isso, acreditado em você. E parabéns pelo seu crescimento. Nossa, eu que agradeço. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tu sabe, já te mandei várias mensagens. Mas a Gisele transformou muito a minha vida. Obrigada, Gi. Eu, como mentora, consigo atingir muitas outras pessoas e transformar a vida das pessoas. E eu devo isso a você. Obrigado por ser essa pessoa acessível que você é. Assim como tu tens a tua história com a Fátima Bernardes, que é o que tu conta sempre nas tuas palestras, eu te vejo muito assim. Hoje a gente tá aqui sentada, é a realização de um sonho pra mim, e você faz parte disso. Muito, muito obrigada. Fico muito, muito feliz. Esse foi o podcast com a Carol. Um abraço pra todos vocês e logo tem mais.